Eu vou apresentar a vocês a professora Luciana Paio, formada na ESEF-PEPEL, começou por aqui. Hoje ela trabalha na UFRJ, né, feliz da vida, no Rio de Janeiro, sol, praia, e diz que continua trabalhando com basquete, aquele velho basquete lá, que ela já queria formar, os professores de educação física com experiência no esporte a partir dali, né? Isso é antes de eu ser aluno, como eu já tenho 21 anos, isso foi lá por 1800 e... Ah, tudo bem, o tempo não importa. Então, Luciana Paio, conta para nós a tua proposta aí, que eu acho que o Jorjão, que está num novo projeto lá, pode ter algum interesse ali, o Chico, o Escada e eu, a gente tem interesse nessa proposta até pelo encaminhamento que ela pode dar. Aqui tem um movimento bem feito já há alguns anos, né, de competições universitárias dentro da UFPEL, que é bem interessante para isso. Luciana Paio, Vossa Excelência. Então tá, pessoal. É bom falar, né? Aqui todo mundo foi meu aluno, né? Por incrível que pareça, né? Aluno e colega, né? E o Jorge e o Carlos Alex estavam envolvidos naquela famosa de moto, quase eu equilibrando as bolas, né? No saco, na perna, em pleno inverno, para treinar. E o Carlos Alex na época estava como atleta da equipe, te lembra? A gente brigava para variar, que nem sei, aquelas coisas, né? Não sei brigava mesmo, nem lembro disso. Não, mas eu lembro. E o Escada não era aluno ainda, e o Chico nem pensava em ser aluno ainda, para ver como eu sou velha, né? Mas tudo bem. Não, vamos lá, então. Vamos nos concentrar, né? Quando a gente fala em formação através do esporte universitário, primeiro eu vou falar um pouquinho, rapidamente, sobre essa questão da formação, né? A gente não pode ter aquela ideia de que formação está dizendo conformar alguma coisa, né? Fazer um desenho, realizar aquilo ali, né? A gente não pode ter ideia, eu acredito que nenhum de vocês tenha, de que terminou a graduação e a pessoa está pronta para fazer qualquer coisa naquele campo profissional. Isso não é assim. Não é assim, até porque a educação física, tanto porque eu vou defender, por um lado, essa questão da formação em educação física, para ser o técnico, a educação física, seja licenciatura ou bacharelado, que eu não vou entrar nessa celeuma agora, porque, né, pelo menos não diretamente, não entrarei nessa celeuma, ela dá uma formação generalista de qualquer maneira. Ela pode ser muito bem feita, mas ela vai ser generalista. Alguns, por dentro dessa grade curricular e todas as nuances de currículo que tem, podem buscar mais subsídio e mais conhecimento através dos projetos de extensão, dos projetos de pesquisa, da monitoria, não é? E que na época de vocês, dentro da universidade, vocês fazendo educação física, foram participar de JUGEF, de, né, outros jogos que tinham dos alunos, mas aquela questão da equipe, da universidade, foi pouca coisa que teve, né? E eu também estava envolvida nessa época. Hoje em dia, eu sei que a Rose, lá na ESEF, é que estava mais ou menos coordenando isso, junto com o Mariozinho, etc. Mas foi depois que eu saí também para a UFRJ, né? Bom, muito bem. Então, é impossível dizer que tu vai sair da universidade pronto para algumas coisas. Tu tem que procurar a formação continuada e aprofundar, é claro que sim. Mas o que eu vou defender num primeiro momento é que essa formação na graduação, ela é essencial para depois tu poder seguir a tua formação continuada e buscar o aprofundamento e a maior experiência, né? Bom, muito bem. Formação do técnico. O que é um técnico? De onde é que vem essa coisa técnica, né? A técnica é uma palavra que vem do grego, na realidade, tekne, que a tradução mais literal possível seria de arte. Por incrível que pareça, às vezes, quando a gente não se debruça sobre isso, não se dá conta de algumas coisas.
arte, mas como assim arte, né? Porque a gente trabalha do qual ponto de vista, né? A técnica seria os procedimentos que a gente tem que tomar para conseguir atingir um objetivo, né? Qual é a técnica correta do drible, né? Qual é a técnica correta de escovar os dentes? É aquele procedimento que tem que fazer que tu vai atingir o objetivo que tu queres. Isto é técnica, mas se a gente parar para olhar onde é que surgiu isso, que foi arte, Luciana, arte. Seguinte, os gregos, idealmente falando, e sempre lembrando que os gregos eram uma sociedade escravagista, uma sociedade machista, mas é o berço da democracia também, ao mesmo tempo. Os gregos eles tinham uma ideia de educação que eu acho que hoje em dia, com todas as mudanças que estão tendo, e a reforma, e as BNCCs, e etc., os gregos pisotearam. Porque os gregos eles tinham um princípio educacional, um código chamado paideia, a paideia grega. E os gregos diziam o seguinte, que era impossível alguém ser educado se não fosse educado dentro de 4 pontos de vista. O ponto de vista cognitivo, o ponto de vista moral, o ponto de vista da sensibilidade, que seria o artístico que se aproxima, né? E o ponto de vista atlético, que o ser humano, né? E não era só o homem, não, a mulher também fazia isso lá, sendo que, claro, que a maior proeminência, claro, que era masculina, mas as mulheres também faziam, sendo que a porta de entrada para os 3 primeiros princípios que eu falei seria sempre a porta do atlético. Sempre. Tu poderia ser melhor ou pior atleta, mas para tu conseguir realmente trabalhar a tua sensibilidade, o teu aspecto cognitivo, o teu aspecto moral, ou seja, o como devo agir, o que é certo fazer ou deixar de fazer, a porta de entrada era o exercício físico. Tá? Não abriam mão disso. Então, não é tão estranho assim, quando tu fala em técnica, buscando lá atrás que seja a questão da arte, porque esses 4 aspectos estão sempre juntos. O aspecto da sensibilidade. E quando a gente vai olhar para a técnica, a arte, as técnicas de pintura, por exemplo, a gente sabe que tem as técnicas que são pontinhos, as técnicas que são tracinhos, e há necessidade disso. Então, aquela ideia que a gente tem muitas vezes de que a técnica é do demônio, que a técnica vai me embotar o cérebro, que vai me deixar menos criativo, isso não é verdade. O que vai me embotar o cérebro e vai me deixar menos criativo é como isso é trabalhado por aquela figura chamada o técnico / professor. Porque essa ideia de que esse cara, esse técnico, não seria um professor, não procede. Até porque, como ele vai trabalhar com a técnica e com pessoas, né, ele é obrigado, se ele, mesmo que ele não pense sobre isso, ele não tenha essa reflexão, para atingir um melhor termo, ele vai ter que prestar atenção em todos esses aspectos. E a gente tem exemplos de técnicos famosíssimos que não necessariamente são formados em educação física, porque antes que o Escada fale, que eu não sei nem se ele está escutando, que ele deve estar dando de comer para a criança, né? Que ele diga, mas os Estados Unidos, o cara não é formado em educação física. Bom, nós não vamos entrar nesse mérito agora, porque são culturas formativas diferentes. Entendeu? Cultura formativa, por mais que a gente tenha copiado o modelo universitário norte-americano no nosso sistema de pós-graduação, por exemplo, a cultura lá é diferente da nossa. Nós não vamos entrar agora nesse aspecto, né? Então, por exemplo, o Phil Jackson, não preciso explicar quem é para vocês, né? Phil Jackson ele teve uma educação para ser pastor. E ele foi ser técnico de basquete porque ele, como pastor evangélico, um dos braços da Reforma Protestante, né, ele não conseguia falar em línguas. Falar em línguas é profetizar, é a mediunidade, como cada um fala, dando seu ponto de vista o que quer. Né? Então, ele se dedicou, ele era atleta também, né?
se dedicou, porque ele queria ser pastor, a tradição dele religiosa era muito grande. E ele fala naquele livro, A Sexta Sagrada, fala muito claramente dessa questão espiritual para se atingir, né? Então, mesmo que ele não tenha uma reflexão tão profunda de outro ponto de vista que eu estou falando, o certo é que, para se atingir certos objetivos, e em qualquer lugar, não apenas no mundo do esporte, mas aqui falando do mundo do esporte, eu não estou nem falando de basquete, estou falando de essa figura ou técnico nesse mundo do esporte. Tu tem que levar em conta todos esses aspectos também da sensibilidade. Quando a gente olha assim, a palavra técnica perde muito aquela... Não estou te ouvindo, Luciano. Os outros estão ouvindo? Imaginário social todinho, imaginário social todinho, quando olha para o técnico, e não apenas para o técnico, para a arbitragem também, o que é muito comum a gente se referir ao técnico como? E ao árbitro? Professor. É ou não é? Até a arbitragem, porque a arbitragem também tem a função pedagógica dela. Ela também tem essa função. Então, isso mesmo que a gente não reflita, está no nosso imaginário social. Professor, por que o senhor apitou isso? Né? Aí o árbitro vai se referir ao técnico, ele não chama de técnico. Como é que ele se refere? Professor, o senhor pode sentar, por favor? Professor, contenha os seus... Então, isso é muito mais profundo, na realidade, do que a gente, às vezes, pode pensar. Muito bem. Casalex, tu me avisa quando faltar uns 5 minutos. Vai embora. Tá? Eu sou terrível, eu sei. Às vezes eu quero diminuir demais e acabo, né? E não é só a arbitragem ou o técnico que é chamado de professor. A mídia, quando se refere também a professor. A gente sabe disso. Então, querer dizer que o técnico não vai ser um professor, não existe fundamento para isso. Não existe. Alguns talvez possam arranjar um meio qualquer. Agora, eu tenho perfeitamente como defender que o técnico é um professor. Independente, senão vão chamar, mesmo chamando ele de técnico, porque eu vou buscar lá atrás o que isso significa, o que vem em todo o nosso imaginário, e isso não vai centrar apenas na questão do como fazer. Esse como fazer está ligado a questões cognitivas, a questões morais, a questões da sensibilidade e a questão atlética. Entendeu? Não tem. Então, por isso, fazer uma crítica. Quando, nessa reforma, se dá para o nosso aluno no ensino médio a possibilidade dele não cursar educação física, nós estamos negando a ele uma formação mais ampla, porque, de fato, se nós da educação física não acreditarmos que o movimento, que o exercício físico, que essa porta do atlético não é importante, não é uma condição imprescindível para que tu te desenvolvas numa integralidade, e vamos falar aqui que tu tenha um atleta de alto nível, se nós não acreditarmos nisso, quem é que vai acreditar? Então, é um contrassenso muito grande se abrir mão da obrigatoriedade. Mas vocês diriam assim para mim, eu não vou cair muito nisso, que não era coisa. Mas Luciana, a educação física na escola está uma porcaria. Sim! Mas não é isso que eu estou nem falando. Aí, entendeu? Se eles mantivessem a obrigatoriedade, eu ia partir para esse lado. Né? É óbvio que sim. É óbvio que sim. Mas tudo isso você sabe que tem uma intenção também. Bom, muito bem. O profissional, a pessoa que vai trabalhar como técnico de equipe, que seja, ele tem que ter várias competências. Passa por lógica? É claro que sim. Como é que são os procedimentos? Uma competência didática, a competência cognitiva mesmo, de conhecer aquilo ali, né? O conhecimento específico. Né? E essa competência pedagógica passa também por quê? Por conhecimentos o quê? Da psicologia, da sociologia, da ideologia, né? Que não precisa ser, mas
tem que conhecer. É impossível tu tratar de pedagogia, de didática, né, sem isso. Ontem eu assisti a live do Demétrios. Ontem foi do outro rapaz, aquele, o Germano, não é? Germano. E eu fiquei muito satisfeita, porque além deles falarem de questões específicas, realmente, do basquete, né? O que acontece lá, o pick and roll, não sei o quê, mas falar tudo com um fundamento realmente pedagógico e didático muito interessante. Isso é imprescindível. É imprescindível, né? Muito bem. E esse conhecimento específico, que essa competência que esse técnico tem que ter, esse profissional, é um conhecimento técnico. Como é que técnico no sentido dos fundamentos? Como é que se faz aquele fundamento? Por que não se faz assim nessa situação? Por que se faz assim? Por que o braço mexe assim? Por que se segura assim? Tem que ter esse conhecimento. Tem que ter o conhecimento tático, né? Tático, esse planejamento. Também não vou entrar de estratégia e tática, mas que seja, são conceitos que caminham sempre juntos, né? Aí você pode dizer brevemente assim, que a estratégia é um planejamento mais a longo prazo e a tática é uma coisa mais imediata, o que eu vou fazer ali, ó, mais concretamente para atingir os objetivos da minha estratégia e conseguir lá adiante o objetivo maior. E tática e estratégia são conceitos que vêm da área militar. E a gente não escapa disso. Por isso que muitas vezes até nós e quem trabalha no mundo empresarial vai ler aqui, como é aquele do chinês, da arte da guerra. A arte da guerra, porque isso aí é inteligência, é saber usar o material que tu tem contra aquilo ali. Eu não gosto de fazer a comparação do esporte com guerra, porque eu não vejo desta forma. Mas é muito comum alguns princípios que vêm realmente da preparação militar transparecer no esporte, porque o esporte não um conceito, assim, existem alguns fatores que têm que estar ali para aquilo ali ser esporte. Como, por exemplo, a competição. Se não tiver competição, não é esporte. É outra coisa. Pode ser bom, pode ser muito bom de fazer, mas não é esporte. Esporte pressupõe a competição. Pressupõe a competição, pressupõe a questão da regra estandartizada, pressupõe a questão do aspecto do jogo, que é da competição, e pressupõe a questão do movimento humano. E até esse conceito de movimento humano, a gente tem que rever, porque a nossa tendência é querer pensar no movimento humano, no esporte, como sendo um movimento sempre muito dinâmico. E não é assim. E não é assim. Com algumas, por exemplo, no xadrez é considerado esporte. Xadrez é esporte, não é olímpico, mas é esporte. E eu tenho um mínimo de movimento. E até nos Jogos Paralímpicos, atividades paralímpicas, a gente vê que o cara mal mexe com o pescoço, solta a bolinha aqui. É que a nossa ideia, muitas vezes, do movimento é aquele dinâmico. A gente tem que mudar. Então, portanto, até esses novas modalidades, como os esportes... ele está me faltando, eletrônicos? Esporte. Agora me faltou... Isso, os esportes, exatamente isso. Para alguns, não, como é que vai ser esporte? É que tem que mudar. Ele contempla uma série de coisas daquele conceito. Agora, além desses aspectos que tem que estar no esporte para ser considerado esporte, o esporte ele é multifacetado, ele pode se dar de várias maneiras, com várias nuances. Agora, esses 4 aspectos têm que estar ali. Se ele vai ser mais buscando lucro, se ele vai ser mais para o meu momento de lazer, é outro departamento. Mas a gente tem que identificar aquilo ali como esporte. Então, essa pessoa chamado técnico, ele não lida não apenas com o como fazer. Esse como fazer, para ele conseguir chegar adiante, ele tem que ter toda essa competência da psicologia, da sociologia, da pedagogia,
a questão da preparação física é específico, também ele tem que conhecer. Ele pode não ser o preparador físico da equipe, mas ele tem que conhecer um mínimo sobre aquilo ali, não há sombra de dúvida disso. E isso, pessoal, de fato, qual é o curso que a todas essas, por mais que os cursos estejam se alterando muito, que tem isso um mínimo, é o curso de Educação Física. Eu não vou nem entrar nessa questão do licenciatura ou bacharelado. Não vou entrar nisso aí, tá? Mas, com certeza, o curso que vai tratar disso de maneira mais ampla e que tu vai conseguir aprofundar algumas coisas, se tu pegar a grade curricular dos cursos de Educação Física, são os cursos de Educação Física. Com certeza são. Então, eu defendo que a pessoa que vai trabalhar como técnico, mesmo sendo técnico lá do Chicago Bulls, não sei o quê, que ele tem que ter essa formação. Agora, vamos dizer, não, Luciana, os Estados Unidos não tem. Bom, não tem Estados Unidos, mas ele vai ter que arranjar isso aí de algum jeito, né? Agora, nós podemos discutir. Aqui no Brasil, tá, mas se o cara conseguir todas essas competências aqui e não fez o curso de Educação Física, será que ele pode ser técnico? Do ponto de vista da competência, eu diria que sim, né? A questão aí já começa a entrar para outros aspectos, né? Se é legal, se não é legal, e aí vai cair realmente para um outro ponto de vista, né? Então, o fato de alguém ser um técnico não limita alguma coisa. Pelo contrário, para ser chamado técnico, ele tem que ter uma gama muito grande de conhecimentos. E outra coisa interessante, quando tu vai olhar o que quer dizer a palavra, por exemplo, em espanhol, não é técnico. Espanhol é treinador. Treinador, que é o treinador. E quando eu comecei, há muitos anos atrás, eu não chamava o meu técnico de técnico, era o meu treinador. Eu não sei se o Jorge pegou isso também, era o treinador. O treinador. Mas, de qualquer maneira, não invalida o que eu estou falando aqui. Né? A cada especificidade de idioma tem as suas nuances. Né? Os norte-americanos, o coach não quer dizer exatamente técnico. Sabe? Dependendo como se aplica, tem outra conotação. O fato é que essa figura, que é chamada nos Estados Unidos de coach, que é chamado na Espanha, na Argentina de treinador, que é chamado por nós de técnico, é ter estas competências aqui. Bom, muito bem. A questão do esporte universitário. Não adianta a gente querer comparar a nossa universidade com a universidade norte-americana. Por mais que nós tenhamos copiado um sistema de formação, né? Principalmente no pós-graduação, tenhamos copiado esse modelo norte-americano, você sabe muito bem que aqui nós temos fortemente, por enquanto, a não ser que esse ministro, que se diz ministro da Educação, consiga o que quer fazer mesmo, que é privatizar, né? Mas, por enquanto, nós temos as universidades públicas e as universidades federais, que tem muitas no país, e que formam muitas pessoas, não apenas elas, as privadas também. E essas universidades, as privadas, você sabe muito bem que elas têm o hábito de contratar o atleta para a universidade. Ou ele oferece uma bolsa e o cara vai lá estudar mesmo e vai compor aquela equipe, ou ele não vai estudar coisa nenhuma, não vamos tapar o sol com a peneira, né? E ele vai ter uma matrícula falsa, e eu digo isso na frente de qualquer um, vai ter uma matrícula falsa, o cara nem passou na universidade. Não é uma nem duas vezes que eu já escutei o seguinte arquibancada. Fulano, tu tá na Universo? Tô. Mas qual é o curso que tá fazendo agora? Nem sei. Acho que é fisioterapia. O que eu tô falando com vocês é a pura verdade. É a pura verdade. Já numa universidade pública, isso é extremamente mais difícil de acontecer. Pode acontecer que alguém já fez a graduação
e aí matriculam ele numa especialização qualquer de uma federal. Isso pode acontecer, mas vai ter que estar matriculado mesmo, entendeu? Pode acontecer, mas você sabe que o rolo é muito maior para cima de nós também se descobre que esse cara não está frequentando nem nada e se deu o atestado que ele estava. Então, eu digo para vocês que em 90% dos casos das universidades públicas, federal e estadual, quem está ali jogando é aluno mesmo. É aluno mesmo do curso. Esse é um aspecto, né? Muito bem. Uma universidade privada, ela tem interesse de fazer propaganda de si mesma. Então, as equipes, muito mais do que serem, digamos assim, fomentadoras do esporte, as equipes nas privadas são para fazer propaganda para a privada. Fazer propaganda para ela. Olha como eles fazem. Uma federal, por exemplo, ela não precisa disso. Ela se autopropaga por ela mesma, por todas as coisas que, por mais que alguns ministros queiram negar, uma federal ainda é uma federal. Ainda é. Ainda a grande produção de conhecimento está lá dentro da Universidade Federal. Mas o que acontece? O esporte universitário dentro de uma federal, ele não tem uma rubrica, uma veia de dinheiro que vá para aquilo ali. A Universidade Federal não tem. Alguma universidade federal pode dar um mexe lá por dentro, um acerto para ir dinheiro para o esporte universitário. Mas não existe a rubrica esporte universitário. Não existe. Não existe. O que é um contrassenso, porque a figura do esporte universitário é oficial, né? Até mesmo em toda a legislação. Muito bem. Quando a gente fala em esporte universitário, a gente tem que pensar no seguinte: o esporte universitário, ele é esporte escolar. E quando a gente vê a expressão escolar, a gente pensa o quê? No ensino básico, né? Mas não. A Lei Pelé, que foi regulamentada depois, mais tarde, pelo decreto de 2013, eu não vou decorar número, pelo amor de Deus, né? Pelo decreto de 2013, tem a definição muito clara do que é, porque tanto faz dizer desporto ou esporte, são sinônimos, tá? Do que é esse desporto educacional. O desporto educacional, o esporte educacional, ele acontece dentro das instituições de ensino básico e superior. Básico e superior. E existem duas entidades que são concessionárias dessa lei federal para administrar esse esporte escolar. Uma é a que administra a escola, o ensino básico mesmo, e a outra é a CBDU, Confederação Brasileira do Desporto Universitário, que é concessionária, é dado a ela o direito, e que o usa muito mal, é dado a ela o direito de organizar as competições universitárias, as competições do esporte escolar de nível superior. É isso que tem que ficar muito claro para nós. E esse esporte educacional, ele tem que ser sempre, tudo que acontece dentro da universidade, convençam-se, tem que ser para educar. Tem que ser para educar. Então, o que nós defendemos, atualmente, não esteja acontecendo na UFRJ, não tem verba, e nós nos retiramos da CBDU justamente porque a CBDU não aos nossos apelos de se discutir com profundidade essa questão das equipes universitárias. Eu não estava nem me referindo ao pessoal que é contratado. Não. Eu quero ter o direito, vou chegar, de ajudar a formação do meu aluno de graduação e pós-graduação nessas equipes universitárias. E a CBDU e aquele famosinho sistema CREF-CONFEF simplesmente não entende ou faz de conta que não entende. Ou então o cara te diz assim, o presidente da CBDU era até então Luciano, mesmo meu nome. Não, professor, a senhora está dizendo procede, mas, entendeu? Não mudava nada, não te chama para nada. Pelo contrário, acaba que o esporte universitário é a cópia do esporte profissional. E mal copiado.
E o que tu vê, então? Liga Desportiva Universitária, JUBs, o que tu vê? Acaba sendo... Estão me escutando? Estamos, eu estou. Tá. E tu acaba sendo, as competições universitárias acabam sendo mais um espaço para os atletas profissionais. Mais um espaço. Você já viu a edição universitária que vai para a universidade? É atleta do Flamengo, é atleta do Minas, o cara nem passou perto da universidade, ou já passou há muito tempo da universidade. Não fazem a seleção de quem de fato está lá. Não fazem. Não fazem. Porque o que fala mais alto? O resultado a ser atingido na universidade. É uma falácia, não é nem falácia, é uma mentira. É uma mentira. Então, a gente não pode ajudar a sustentar essa mentira. Então, a legislação é muito clara. O esporte escolar e de nível superior não pode ser reprodução do esporte que acontece aí, não é. E essa história que diz assim, não, é para descobrir talentos. Pelo amor de Deus, rapaz. Quem é que vai descobrir o talento dentro da universidade? O cara já se descobriu, não vai descobrir. É ou não é? Não é. Olha aqui, ó, na equipe que foi campeã nossa da UFRJ em 2015, da segunda divisão, eu tinha até guri que era do Flamengo, mas só que o guri fazia medicina assim. Não me perguntem como, porque é um caso a ser analisado. O guri quase subiu realmente para o profissional do Flamengo, tá? Mas fez o Enem, passou para medicina. É um caso, entendeu? Inédito. Inédito. Ele era aluno da medicina. Aluno da medicina. Tá. Então, agora também empolguei com isso. Essa equipe era uma equipe realmente fantástica. Fantástica. Mas eram alunos de medicina, de engenharia, vai de engenharia, direito, educação física, naturalmente. É claro que sim. Muito bem. E isso causa um problema muito grande, é um desconforto muito grande, porque não é porque sou eu, Luciana. Qualquer pessoa que começa a questionar uma série de coisas, eu sofri muito, mas vocês me conhecem. Quanto mais bate, mais eu me divirto, mais vou lá e grito. Eu era taxada como a maluca aquela da UFRJ. Pelo menos não diziam a maluca aquela da UFPEL, né? Diziam da UFRJ, pelo menos, né? Taxada. Muito bem. Qual é a nossa proposta? As equipes universitárias têm que procurar, sim, vencer, porque esporte que não busca vencer não é esporte. Mas não pode ser a qualquer preço, e essas equipes têm que servir como campo de aprendizagem para os alunos da universidade. E quando eu estou dizendo isso, eu não estou me referindo tanto aos atletas, porque os atletas também vão aprender. Técnico. Quem vai ser o auxiliar técnico? Quem vai ser o preparador físico? Quem vai ser o fisioterapeuta da equipe? Quem vai ser o assessor de jornalismo? É um aluno da onde? Do curso de jornalismo. Né? Quem é que vai assessorar a questão do direito esportivo quando a Luciana resolveu bater de frente lá com a fiscal do CREF-CONFEF em Brasília? E é verdade. E é verdade, a mulher me filmava. Quem é que vai dar assessoria para dizer que aquilo ali que eu estava fazendo poderia fazer? Né? As equipes têm que ser esse espaço para esses alunos experienciarem. E não é como muitas vezes pensa assim, só o pessoal da educação física? Não, claro que não. Para tudo que tiver interface, como eu disse, o esporte tem várias interfaces. Várias interfaces. Nós já conseguimos, no ano passado, como a gente se retirou da CBDU, nós fizemos lá na universidade uma competição só entre as universidades públicas da cidade do Rio de Janeiro e do entorno. Foram 2 finais de semana. E o que a gente conseguiu? A fisioterapia da UFRJ, um professor, como eu também,
mandou seus alunos com um monitor mais experiente para ficarem na beira da quadra, né, auxiliando do ponto de vista da fisioterapia. E o projeto para esse ano, o que era? Realmente que as equipes tivessem esse aluno da fisioterapia no dia a dia da equipe, com a orientação de quem? Lá da fisioterapia da UFRJ. Então, assim, é uma obviedade. Mas isso barra onde? Barra na CBDU e no CREF-CONFEF, que eles querem que o técnico seja formado. O que eu digo que é ilegal, porque como a CBDU ela é subsidiária dessa lei aqui, concessão é dada para ela. Ela tem preceitos do esporte educacional. Ela tem que cumprir isto. E o CREF-CONFEF tem que parar de se meter na formação. Não pode se meter na formação. E se eles fossem um pouco inteligentes, eles diriam isso. Olha, a universidade que quiser fazer esse trabalho, que quem vai de técnico é o aluno da educação, fisioterapeuta, é o aluno da fisioterapia, com o responsável técnico orientando, olha, garanto que muitos de nós iríamos perder um pouco dessa coisa que a gente tem contra a CREF-CONFEF, porque aí a gente estaria enxergando eles realmente, é ou não é, voltados para melhorar a profissão. Então, como é que a Luciana conseguiu fazer isso? Em primeiro lugar, quem dava o treino realmente eram os alunos. E não é só um, viu, Escada? Não sei se ele está escutando. Não é só um. A gente junta o maior número de alunos que estiverem interessados a participar daquilo ali, né? Então, fica uma espécie de equipe. Às vezes tem mais alunos, às vezes tem menos alunos. Porque na cidade do Rio de Janeiro, por incrível que pareça, o CREF-CONFEF não aparece nas competições universitárias. Não aparece. O problema só dá quando tu vai para nível regional ou nacional, que aí sim, entendeu? Então, em 2015, 2016 e 2017, o basquete masculino foi campeão os 3 anos seguidos. O primeiro ano, o técnico, o Roberto já era formado em licenciatura e voltou para fazer o bacharelado. Ele passou Travou, Luciana? na monitoria, eu desloquei ele para tudo, né? E ele foi para ser o técnico. Vou te dar 5 minutos, mas antes, tu começou a falar do Roberto e travou. Então, o Roberto tinha feito licenciatura e voltou bacharelado e parou aí. Por isso que ele conseguiu trabalhar no projeto, porque tem que ser aluno da universidade, aluno da graduação ou do pós-graduação. E aí não teve tanto problema assim, porque o Roberto tirou o CREF de licenciado, que não precisaria, mas só para satisfazer a CBDU, tá? Só para satisfazer a CBDU. Mas eu alardeava para todo mundo, ele é aluno, ele é aluno, ele é aluno. A universidade está fazendo o papel dela, entendeu? É botar o aluno ali. Depois, em 2016, 2017, nós fomos para a primeira divisão, porque fomos campeões da segunda divisão em Uberlândia. Quem é que foi de técnico? A Alana, uma menina, aluna da licenciatura. Campeão no Rio de Janeiro com a Alana de técnico e fomos para o JUBS. Ela não podia ir de técnico. Aí eu fiz um mesh e olha que isso deu briga, deu telefonema meu por presidente da Federação Carioca, dizendo o que está acontecendo aqui na quadra, que os caras estão prejudicando o meu time. Você sabe que eu faço essas coisas. Entendeu? O que está... Olha, foi cruel o negócio. Campeões Cariocas, ela foi como oficial para o banco, foi um técnico esportivo da UFRJ como técnico no papel, porque quem dava as instruções era ela. E é em 2016, que nós ficamos em primeiro lugar das públicas, né? Divisão do universitário, sendo que as 3 primeiras eram universidades privadas. E foi esse ano que teve o famoso jogo, e esse guri do Flamengo quebrou o pé na quadra, teve que sair, contra a Unip do Gustavinho, que o Gustavinho chutava a cadeira. Do outro lado era uma mulher aluna de graduação. E isso entendeu? É uma coisa, né, sinceramente.
Ué, O mas direito seguinte, quem foi de técnico foi a menina que trabalhava também com ela junto, só que já era formada também de licenciatura. Não, bacharelado. Aí ela tirou o CREF, ela foi de técnica, mas quem dava as instruções era a Alana. E era instruída, por mais que às vezes não cumprisse, em dar entrevista e falar que era a aluna que fazia parte. Então é o seguinte, tá? Eu não vou entrar agora, vou concluir, né? Como é que é nos Estados Unidos? No alto nível, eu sei que o Escada tem a ideia dele, desculpa, que para o alto nível aqui no Brasil não precisaria ser formado em educação física. Isso pode-se até discutir, mas eu não abro mão que essas competências aqui tem que ter, né? Como eu estava dizendo, acho que não foi Demetrios, foi o Germano que disse que muitas vezes o cara, não sei quem foi, a gente fez tantas lives, né? Que muitas vezes o cara lá no alto nível, ele não consegue um treco porque ele não consegue entender o que é que se passa lá, naquela primeira formação mesmo. E o quanto faz falta, muitas vezes, ele entender o que se passa lá. Mas o que eu defendo aqui para vocês, e gostaria que vocês pensassem sobre isso e que defendessem, se concordarem comigo, é que as equipes universitárias, e mesmo as privadas, não quer fazer, não faz, quer fazer, faz, que seja um campo de experienciação para todos os alunos dos cursos que têm interface com o esporte. Aí a universidade pode ser que mesmo assim que saia 1 ou 2 técnicos por ano, cara. Mas eu estou procurando cumprir a minha função dentro da universidade. Desculpem que eu sei que eu sou prolixa, né? Mas eu acho que vocês pegaram a ideia e agora, né, como diria, né, eu estou aberta a questionamentos, etc. Jorjão, privilégio. Peraí, tu tá no mudo por quê, Jorjão? Não gosta de falar, Jorjão? Tá livre. Desculpa. Vai lá. Não, é que não sei se tu lembra, acho que de uma outra que eu participei, pediram para, enquanto não estivesse participando, deixar no mudo para não dar interferência, esse tipo de coisa. Aliás, nem foi aqui, foi numa reunião de trabalho. Então eu acabei tomando isso como regra. É bom, na verdade. Mas eu fiquei muito tempo trabalhando no IFE. Antes de trabalhar no IFE, eu dei um intervalo grande também, 10 anos. Então eu não acompanhei direto esse processo, né? Mudou bastante, a gente vê hoje. Eu estou me inteirando, estou participando também. Você viu que ontem eu estava assistindo também a palestra do Demetrios. O André Germano está aqui em Santa Catarina. Casualmente eu tenho tido até contato com ele, porque ele está montando um trabalho aqui. Muito bom ele. Parece muito interessante. E o João Vitor, que é o meu mais novo, nesse projeto. E aí eu tenho visto muita coisa interessante, assim, muito. Uma das pretensões que eu tinha de vir para Santa Catarina é aos poucos ir me inserindo, e eu estou vendo que eu vou ter muito trabalho, vou ter que me atualizar muito, porque tem muitas coisas que o pessoal está avançado na tecnologia, no conhecimento. E no meu diploma, Luciano, o que consta no teu diploma? A questão licenciado em técnica de esportes. Licenciatura plena e técnica de esporte. Então, para nós, tudo é possível naquela época. Curso Bombril. Até os 2001. Realmente eu não tenho toda essa convicção que tu tens aí. Acho que seria bom. Não vejo isso como condição. Mas que bom seria assim, aquela pessoa que vai trabalhar como técnico, ele teve uma passagem como atleta, dependendo de nível, né? Mas que vivenciou a quadra, depois fazer a faculdade de educação física e ter alguma coisa mais específica que esses cursos. Participei de alguns cursos assim de uma semana ou com alguns específicos, e depois acho que
Porque hoje tem muito, dependendo do nível, tem muita gente trabalhando nessas equipes de alto nível, né? Você tem psicólogo, você tem assistente social, você tem fisioterapeuta, tem um grupo. Mas o bom, claro, é aquela pessoa que, quando o fisioterapeuta está trabalhando, tu não é leigo naquilo totalmente do que ele está fazendo. Então, acho que realmente, só não sei se seria condição, mas concordo que seria muito bom se a pessoa tivesse conhecimento bem geral. Uhum. Não sei se me entender. Não, eu entendi. É que assim, tu tá com dúvida, mas é aquilo aquilo que tu disseste, não, tu não vê nenhum contrassenso que a universidade faça isso. Entendeu? Tu não vê contrassenso nisso, que a universidade aproveite isso. A questão é que as pessoas pensam muito sobre isso e chegam a dizer assim para mim, vai tirar campo de trabalho do formado. Eu disse, não, pessoal, se é dentro da universidade, eu não estou tirando campo de trabalho de ninguém. Universidade, quando sair, ter mais chance de trabalho, porque eu já escutei isso nas privadas. Ah, mas tu botar aluno para fazer aqui, tu vai tirar o meu trabalho, mas não é esse o ponto. Tem que servir para formar. E tudo que acontece na universidade, seja em ensino, pesquisa, o aluno da universidade. Tem que ser para isso. Tudo tem que ser para isso. É isso que eu falo. Olha a cara do outro. Temos a presença do Queiroga entrando na live aí. O presidente da Fundação Universitária de Esportes. Eu vou poder falar ou não? Oi? O Escada quer falar. O Escada tá com comichão. Pô, também, a Luciana falou 1 hora. 1 hora, cara, foi uma aula. Tinha que loucura, Luciana. Eu disse pra ela 20 minutos. É a diferença do professor universitário para Não estava chato. a diferença do doutor para o Reles. Então, Reles, pergunta aí. Não, eu tenho, assim, primeiro do técnico. Eu acho que a função do técnico e a definição do técnico é coisa bem simples. O técnico tem que resolver o problema do atleta dentro da quadra. Só isso que ele precisa fazer. Ele tem que resolver o problema do atleta dentro da quadra. Quais são as competências que ele tem que ter? Ele tem que resolver o problema da quadra do atleta. Está acontecendo isso, faz assim. Está acontecendo assado, faz assado. E pronto. Resolveu o problema do atleta dentro da quadra. Fora da quadra, se ele vai cuidar da espiritualidade, se ele vai cuidar do atleta, se ele vai cuidar disso aí, melhor. Isso é bônus. É bônus para ele. Se ele tiver tudo isso e não resolver na quadra, o cara tá, estamos perdendo. Então vamos marcar o quê? O que nós vamos fazer? Não sei, para aí que eu vou consultar os espíritos. Não, esse técnico não vai trabalhar em alto rendimento, vai trabalhar nunca. Tá mediador, nunca. Quanto à formação, agora até chegar na formação do acadêmico lá, até me perdi. A formação do acadêmico, eu acho que a ideia é essa mesmo. É fornecer essa experiência, mas eu ainda continuo achando que tu vai ter uma competição. Esse técnico vai trabalhar em 1 ou 2 competições e vai ser 1 ou 2 auxiliar, ou mais que tenha mais auxiliares. Então, mesmo assim, eu acho que vai ficar faltando uma certa experiência. E assim, ele já vai direto para o alto nível. Eu acho que para contemplar toda essa formação, ele teria que começar lá com as escolinhas, com projetos sociais, para ele começar até chegar lá. Isso seria o ideal. E outra coisa, não é só o CREF que atrapalha. O CREFIT também. Eu tenho um projeto aqui, tem uma faculdade que me patrocina. Os alunos do estágio não podem estar aqui atuando nem no treino, eles podem estar atuando nem no jogo, fazendo trabalho de fisioterapeuta. Então, às vezes, acontece o quê? Que o cara fica lá fora da quadra, como se estivesse assistindo, acontecer alguma coisa. Entra lá e atende. Não é só o CREF que atrapalha também quanto isso. O CREFIT também tem uma série de situações que acaba atrapalhando na formação, porque também seria uma ótima experiência para eles estarem na quadra, acompanhando os treinos, tal, mas eles não podem fazer isso perante o conselho. Eu acho que era isso que eu tinha. O Escada tá tão perito em até a mãozinha ele sabe levantar. Queiroga, quer fazer uma perguntinha? Tem que baixar agora. Não me perco. Já baixei. Quer responder, Luciano? Primeiro? Fala, Luciano. Posso? Depois o Queiroga fala.
E... Depois eu quero a tréplica, dependendo da tua resposta. Ah, meu pai do céu, isso que dá problema. Mas vamos lá. Bom, Fabiano, Bimbim, olha só o que eu disse desde do início, tá? Que e as competências, que são a competência pedagógica, a competência didática, que passa por a competência técnica, que passa pela técnica em si de execução, por tática, por preparação física, são competências. Para ele poder, eu acredito, resolver isso na quadra, na hora que tu quer que resolva na quadra, o que eu defendo? Que essa pessoa tem que ter essas competências. E o que eu peguei e disse, tá? Pode até ser que dentro do que o Escada fala, que o cara no alto nível não precise ter feito educação física. Pode até ser, mas ele tem que ter essas competências aqui. Ele não vai receber espírito em quadra e nem psicografar a Escada. Eu só dei um exemplo. Eu dei um exemplo que o Phil Jackson era um cara que trabalhava mais com com outros aspectos que formam toda essa conformação da necessidade desse trabalho do técnico. E aí eu dei toda aquela fundamentação de onde é que vem a técnica, da questão dos gregos, etc. E tal. Tu pode achar que é bobagem, mas muitas vezes, Escada, a gente reproduz algumas coisas na nossa prática pedagógica que nem sabe onde é que está a origem. A gente reproduz... Eu entendi o que tu falou dessas competências, e aí foi exatamente isso que eu discordei. Eu tenho certeza que esse técnico de alto nível, ele não precisa ter essa competência de preparação física. Ele sabe, se ele não sabia o que é aeróbico, anaeróbico, para ele não está nem se importando. A Ari Vidal, por exemplo, ficava tomando uísque e o Lahoud dava treino. Chegava na hora da quadra, ele é assim, faz assim, vai lá, entra tu, sai tu e pronto. Então, isso que eu tô dizendo. E ele e mais outros tinham esse procedimento. Hoje em dia, tudo bem que é difícil encontrar um técnico assim. Eu acho que não tem. Eles até tentam dominar tudo, mas essas competências, e isso na NBA acontece muito, e na Europa, por exemplo, o que tem que ter os níveis não precisa ter a formação, mas o professor de educação física ele já salta um nível. São 3 níveis. Se o cara é formado em educação física, ele já não faz o nível 1, ele já parte para o nível 2. E aí no nível 2, se ele não tem educação física, ele faz 1. Ele é engenheiro, ele vai e faz 1. Aí faz o 2, faz o 3. Competências, é isso que eu estou dizendo. Busca, de certa maneira, essas competências. Sim, mas é outra cultura, é a escola. Mas voltando aqui à situação brasileira, é isso que eu te falei. Às vezes o técnico não precisa ter essas competências todas. Ele não precisa saber da parte física, porque ele vai ter um preparador físico, um fisioterapeuta e um fisiologista e um analista de desempenho. Alguém está usando uma furadeira aqui. Vai. Meyer não é fácil. Aí no Meyer não é fácil. O Ari Vidal, quando a gente foi buscar o Ari Vidal, a Luciana e eu, tinha outra pessoa com a gente, eu não lembro quem era. Ele conversando com a gente no carro, ele disse que se pudesse, se ele pudesse voltar atrás, ele teria feito curso de educação física. Porque ele foi inserido porque conhecia, quer dizer, então o cara que é técnico, que ele era um cara... Mas ele não fez. Ele não fez porque ele tinha dinheiro, ele era do banco lá, ele tinha o trabalho dele e estava inserido no meio do esporte de alguma maneira. E foi alavancado a cargos. Então, e aí, talvez que ele tivesse feito o curso de educação física, ele poderia chegar à conclusão que não precisava ter feito também. Mas como na posição que ele estava aí, estava em Santa Cruz, ele dizia, eu precisaria ter feito. O que ele tinha eram bons argumentos e resultados anteriores, e principalmente a vitória em 87, principalmente a forma como ele escreveu o livro, né, que eles escreveram aquele livro, que aquele livro foi massificado, com como ele fez treinamento, a história de chocolate para o Oscar, tudo aquilo que ele fez, que alavancou ele como o resultado, principalmente dentro dos Estados Unidos. Né? Mas não vamos esquecer que do lado dele estava o José Medalha, professor universitário de educação física. Né? Um encarne, quer dizer... Fiel escudeiro dele. Fiel escudeiro. E não foi sozinho. Então, é difícil tu ver um cara...
Eu fui fazer educação física porque eu queria ser técnico de basquete. Eu não precisava fazer educação física, mas eu queria ser técnico de basquete naquela época. Não, precisa ter. Infelizmente precisa. No Brasil precisa. Tu não consegue Naquela ser época eu não técnico de basquete sem precisava. teu curso. Naquela época Não, calma, mas não é isso que eu estou falando. Não é isso que eu estou falando. Vê bem. E eu falei infelizmente, também não me expressei mal, não é infelizmente. Eu tô falando de alto nível, altíssimo nível. Para baixo, concordo plenamente. A formação de educação física é fundamental. Tá, mas para cima. Eu estou falando de alto nível. Uma coisa que eu quero salientar, e é até bom que o Queiroga está aí, porque o Queiroga sabe a minha ideia em relação a isso. Voltando sempre. A questão do CREFITO é a mesma questão do CREF-CONFEF. Os conselhos têm que entender, e quem pode fazer eles entenderem isso somos nós mesmos. Há necessidade de liberar as universidades. O CREF-CONFEF tem que fiscalizar o meio extraescolar. A universidade, o que eu falei da lei? A universidade... Tá? O esporte que se dá dentro da universidade é o esporte escolar, está na Lei Pelé, regulado pelo decreto de 2013. Então, legalmente falando, nem teria direito. E por uma questão que não é nem uma CREF-CONFEF, o CREFITO, que é fisioterapia, tinha que pensar o seguinte, eu tenho que ajudar a formar o melhor profissional e não atrapalhar a universidade a formar o melhor profissional. Aí é que está. Eles é que têm. Pessoal, porque não, para você está congelado? Ninguém mais às vezes trava a tua internet. Não sei se para todo mundo. Que para mim ela está inteirinha. João. Ela está inteirinha. Vocês escutaram que eu falei? Não, eu ouvi normal, estava tudo tranquilo. Eles mesmos tinham que dizer, nós não vamos entrar dentro da universidade. As competições universitárias, entendeu? São concedidas por lei à CBDU e às federações. Eles vão organizar, eu não vou meter o bedelho ali, porque a universidade está querendo formar o melhor profissional. Então, as equipes universitárias que são esporte educacional, que se passa dentro da universidade, tem que ser para ensinar. Tem que ser para ensinar. Então, nós mesmos, eu não tenho que ser, graças a Deus, filiado à CREF-CONFEF, não sou. Agora, quem é filiado tem que ir às assembleias e tem que levantar esse tipo de coisa. Porque está prejudicando a formação no campo. Está prejudicando. Então, o FRJ aqui, a gente até estava com um processo aqui para tentar, mas como a gente se retirou da CBDU, porque não nos dão ouvidos desse ponto de vista, nós nos retiramos. O Queiroga é testemunha de como eu incomodo nos jogos. Para cada competição que eu vou, eu levo, eles entregam folhinha para outra equipe, dizendo como é que é a proposta, mas tem gente que me olha como se eu fosse uma alienígena. Enquanto que eu acho daria, assim, um adentro muito grande se pegasse e apoiasse essa. Não, realmente, nas competições universitárias não tem que ser formado em educação física, não há necessidade, quem quiser leva o profissional, porque as equipes universitárias têm que ser para trabalhar a formação na graduação e no pós-graduação. Entendeu? É uma questão de vontade política e da gente, que é professor de educação física, entender isso e reivindicar isso. Cara, como eu te disse, não sei se está escutando, não. Como eu te disse, no ponto de vista da iniciação, eu não tenho dúvida que tem que ser formado em educação física. Mas sim, eu tenho dúvida. Nível, pode até ser que não precise, mas eu acho que, de qualquer maneira, para ele ser muito bom no alto nível, ele vai ter que ter, de alguma forma, essas competências. E quando eu falei de preparação física, o cara não tem que ser um preparador. E outra coisa, Luciano, essas competências ele pode ter em outros lugares. Os caras saem daqui, fazem curso os caras são técnicos e são sócios daquela associação de treinadores da escola. Fazem curso. Saem de lá, tem tempo, vão para os Estados Unidos, ficam mais um mês, 15 dias, 20 dias acompanhando uma equipe da NBA. Então, quer dizer, essas competências também, eles podem ser absorvidas sem ser dentro do curso de educação física. Tem que ter as competências.
A educação física, em tese, se predispõe a trabalhar essas competências. Ah, em tese. Eu estou querendo, se predispõe. E eu estou querendo o quê? Que as equipes universitárias deem mais oportunidade para essas competências se aprofundarem. Vocês todos aqui, menos o Queiroga, vocês todos, menos o Queiroga, foram alvo disso. Vocês tiveram oportunidade de fazer até o basquete 4. Tem gente aqui que fez o 1, 2, 3, 4. Ó. Quando eu falo isso aqui, ficam de queixo aberto, caído. Eu digo, eu trabalhava pressão com eles. Eu trabalhava pick and roll. Tudo isso vocês viram. Entendeu? Vocês viram dentro da universidade. Isso é raríssimo. É raríssimo. É raríssimo, porque depende também muito da vontade política do professor. Entendeu? De pegar e querer trabalhar aquilo ali. Com certeza. Com certeza. Então, assim, ó, o Escada mesmo queria vôlei. Ele acabou indo para o basquete, etc e tal. Não queria vôlei nada. Nunca quis vôlei. Aquela coisinha do... Sempre joguei basquete desde os 7 anos com o Larraud no Ipiranga. Que vôlei. Não tinha outra coisa, não tinha basquete em Pelotas. Tudo bem, o que seja. Né? Mas eu sempre disse, e tu foste meu monitor, o Jorge, de certa maneira, o Casalé foi meu monitor, o Chico não foi, mas sempre se empenhou. E outros, o Solé mesmo, está lá na Suécia, o Solé sempre manda mensagem para mim, você não aceita isso, não aceita aquilo ali, isso me dá uma satisfação muito grande, porque eu sei, eu nunca fui de esconder o pulo do gato. Eu sempre falei para vocês tudo que eu sabia. Tudo, porque tem gente que não quer dar o pulo do gato, né? Tem gente que não quer dar. Eu sempre falei e sempre incentivei. Mas, desculpa, pode falar o Queiroga, o mediador, por favor, mediador. Fala, Queiroga. Espera aí, tá mudo para ti. Tem que tirar o mudo aí. Ele Tá não mudo, viu Queiroga. Tá me ouvindo? Tu tá mudo, Queiroga. Faz a linguagem dos sinais aí. Eu já fiz para ele. Não tá. Não... Tem que clicar no teu telefone aí e tirar do mudo. Eu já pedi aqui 2 vezes para ti. Aí, agora foi. Fala, Queiroga. Guri, pouca prática. Bom, inicialmente, eu queria agradecer a Chocolate por ter me convidado para ouvir essas autoridades aí. Sempre bom a gente estar, primeiro, sobrevivendo mais um dia em período de pandemia, né? E segundo, é encontrando assuntos interessantes para a gente pensar. Tem tanta porcaria, tanta pressão nos meios de comunicação, aí, nas mídias sociais, que a gente acaba não tendo assuntos interessantes. E, pelo que eu vi, assim, o foco de vocês é uma coisa bem interessante, porque aborda várias coisas, né? Não só a questão da formação profissional como o exercício da profissão, né? E, por outro lado, as questões que envolvem a formação do professor, do treinador e do técnico, né? Que, no meu ponto de vista, na forma como eu fui, vamos dizer, preparado, são 3 coisas bem distintas, né? E eu não costumo desfazer uma para reforçar a outra. Tá conseguindo ouvir aí, Chocolate? Tá ok, estamos te ouvindo bem, Lara. Eu tô ouvindo. Os outros? Tá ganhando então, joinha, assim, atenção. essa proposta que a Luciana defende é uma proposta que era muito viva na nossa formação, né? Com professores que entendiam do assunto, eram especialistas nas modalidades e conseguiam nos dar subsídios suficientes para a gente sair da faculdade e atuar naquele campo reportava e nos instrumentalizava. Ocorre que mais dentro das suas propostas pedagógicas esse desenvolvimento dessa esportização, né? Nós perdemos já esse referencial. E esse é um fato que tem gerado 2002 para cá, até no acesso de professores, né? Vocês devem observar aí em Pelotas, tu deves observar aí no Rio de Janeiro, que os professores que entram para ministrar aula nas universidades, eles pegam lá as disciplinas
modificam a proposta pedagógica e não abordam nada da temática desportiva mesmo, né? As instituições de ensino superior hoje ligadas à educação física, no curso de licenciatura, mal e porcamente abordam esportes de contato, penetração, invasão. Cada um segue uma linhazinha que quer, mas no fundo não abordam esporte nenhum. Então a gente fica até temeroso, porque nos últimos, agora eu estou totalmente aposentado, né? Há 1 ano e meio estou totalmente aposentado da sala de aula. Mas depois dos 43 anos que eu passei em sala de aula, nos últimos 15, eu recebi colegas sem o mínimo preparo para trabalhar com esporte. E outra, não só mínimo preparo para trabalhar com esporte, como também pessoas despreparadas para trabalhar com desenvolvimento motor, neurológico. Nunca ouviram falar em desenvolvimento motor, não sabem nada de instrumentos para poder enriquecer a experiência pedagógica dos alunos, né? Então, isso é uma realidade. As universidades hoje, por isso que eu questiono, né, Lu, para seguir essa tua proposta, as universidades deveriam estar preparando os alunos para isso. Segundo, a questão da esportização nas experiências escolares e universitárias, né? Nós lutamos muito para que fosse criado o sistema CREF. Era um mecanismo de, vamos dizer assim, provocar que a nossa identidade enquanto atuantes na educação física fosse reconhecida. Se vocês se reportarem lá para os anos 80, começaram a brincar com isso, até sugerindo vários nomes, nem vou repetir aqui os nomes que eles iriam encontrar para a nossa profissão. E os mesmos que depois, no final dos anos 90, ali, foram para cima dos políticos e conseguiram a regulamentação da profissão, eram os mesmos que não queriam, nos anos 80, que ela fosse regulamentada, porque iria provocar um divisionismo da educação, né? A educação física sairia fora do grupo educação, e esses caras, naquela época, lideravam os movimentos do magistério, né? Então, a educação física, a profissão do profissional de educação física foi criada, e aí o maior erro que ocorreu, o tiro no pé, foi a divisão dos cursos. A criação do bacharelado serviu para enriquecer as universidades privadas, porque passaram a ganhar, só para vocês terem ideia, sem citar o nome da universidade, né? Teve uma universidade que chegou a ter, no início dos anos 2000, 4.000 alunos de educação física no Rio Grande do Sul, 10.000 no Brasil, gente. 10.000 profissionais sendo formados no Brasil, né? Então, vocês imaginem assim, o campo de trabalho para esses 10.000 profissionais. Não teria como. E os mesmos enjoados, né, aqueles que se apropriaram dos cargos de conselheiros federais, né, esses caras que usufruíram nas suas instituições dessa corrida que houve aos bancos universitários para ir em busca do tal do bacharelado. O que ocorre na realidade, hoje, na prática dos conselhos? Nós temos profissionais como a Lu, como outros que são professores universitários, e se não tivessem essa formação que a Lu tem, de ter a licenciatura antiga, se fosse a licenciatura moderna, eles não poderiam sentar nos bancos como técnicos, o que é um absurdo. O licenciado, pela organização do CONFEF, não pode sentar no banco como técnico de uma equipe de esporte educacional. Então, esse é o maior absurdo do planeta, porque não existe a figura do bacharel na estrutura organizacional das universidades, né? O bacharel está do campo escolar, está, não é? E aí o Conselho Federal se perdeu ao estimular a perseguição aos colegas licenciados que atuam como bacharéis. Eu mesmo confesso que eu não me desvinculei do Conselho enquanto filiado, permaneço porque eu acreditei sempre nessa proposta, participei de todo o processo
que foi até a construção em 1984 da proposta que era imensa, enriquecida de organização da educação física, né? E lá constavam todas as nossas funções. E essa simples divisão entre licenciado e bacharel não respeita a gama de atividades que a gente pode exercer no mundo do esporte e da educação física. Então, nós temos que tentar fazer com que o sistema CREF-CONFREF reveja isso, né? E consiga efetivamente funcionar como um aliado ao profissional da educação física. Não tem como o sistema CREF-CONFREF identificar que o licenciado é um cara que tem que ser punido porque está atuando na esfera de trabalho do bacharel. Isso é um dos erros maiores que eu verifiquei. Eu cansei, passei 6 anos como conselheiro do CREF-RS, defendendo colegas licenciados que eram acusados de estarem exercendo função não principal do seu cargo, 500 quilos de multa por estar fora da área de atuação do licenciado. São coisas absurdas que têm que ser revistas, né? Mas isso aí tudo também são uns monstros que a gente consegue permitir que se criem, né? E o sistema, como presidente, pinta e borda, faz o que quer e ninguém consegue tirar o cara de lá, porque o cara se encastelou de tal forma que todas as pessoas que chegam próximos com ideias de transformação, de renovação, são barradas por ele e são interpretadas como sendo adversários, né? E ele massacra mesmo, né? Tem situações absurdas em vários conselhos, né? Dentro do Brasil, mas como o pessoal que se desgosta se afasta, eles acabam se encastelando e permanecendo no poder. Então, essa questão do licenciado, do bacharel, tem que ser revista, sim. Nós precisamos de professores atuando no esporte educacional, nós precisamos de professores atuando no esporte escolar universitário. Nós não podemos confundir com o esporte de alto rendimento que é praticado por algumas pessoas que são universitárias, né? Nós temos que nos prender ao esporte que é feito né? E essa aí, né, Lu, me parece que é o maior problema é essa questão que a CBDU não entende, né? Que a CBDU quer trabalhar também no alto rendimento. A CBDU está preocupada com os eventos que ocorrem no exterior. É que eu comentei isso antes de tu chegares na live, eu falei. Que... A CBDU está preocupada em... É a terra da fantasia. É a terra a delegação brasileira que vai para a universidade. Então, não é essa a nossa preocupação. Aqui no Rio Grande do Sul, e nós tem no Brasil assim, uns 4 estados que pensam diferente. Os outros 23 é a turma do Amém. Eu digo, tem a turma do amendoim e a turma do quebra-castanha. A turma do quebra-castanha só são 4. Então, a gente acaba sendo minoria, mas nós seguimos fazendo o que as nossas instituições do Rio Grande do Sul acreditam, que é um esporte educacional universitário, né? Aqui no Rio Grande do Sul, para participar do nosso esporte, tem que ter a condição, ser estudante universitário. Se tu és estudante universitário, tu podes participar do nosso evento. Já para a CBDU tem que ter até 25 anos, mais de 25 anos. Não é atleta. Eu não vou abrir de novo essa guerra, porque em 2011 eu fiquei sozinho numa briga. Usei Manuela, usei Pai, usei todo mundo que podia mexer, todo mundo silenciou e permitiu que a CBDU baixasse a idade dos atletas para 24 anos naquela época, e hoje em dia é 25, porque o sistema internacional também acabou se curvando e permitindo 25. Então, as pessoas que chegam na universidade aos 26 anos
não tem direito de participar do sistema desportivo universitário brasileiro, que é financiado com dinheiro advindo das verbas públicas, das loterias, né? Então, esse pessoal não tem acesso a esse esporte. E é muito dinheiro envolvido, gente. É muita grana envolvida. Agora, tudo isso que o Queiroga está falando é um outro aspecto também. É que eu peguei mais no aspecto de quererem cercear o trabalho da universidade, né? Só uma curiosidade, antes de eu falar da questão da formação que tu colocaste, tá? Pessoal, foi 2015 que a minha briga era tão grande que o meu time se classificou para ir para o Jubes, mas me deixaram. Liguei para o Queiroga e pedi, Queiroga, falar com os caras como é que é, entende? Por questão política mesmo. Me deixaram de fora. Eu me banquei toda em Uberlândia, hotel, passagem, tudo em Uberlândia. E aí foi ele que conseguiu, com o presidente da CBDU, um crachá para mim, uma credencial de convidado. Porque eu não tinha a credencial pela universidade, pela FEURG, porque eles me escantearam. Só que vocês me conhecem, né? Eu estava lá. Eu estava lá. E aí nós somos campeões, né? A coisa é complicada, né? Muito bem. Em relação à formação que tu falasse, Queiroga, tá? Da atual das universidades, assim, eu e outros me sinto um dinossauro mesmo, porque eu acredito nisso tudo, na competência, porque eu defendi, na competência técnica, competência pedagógica, entendeu? Eu acredito em todas essas competências que alguém tem que ter para ser um professor e que, para mim, o técnico é um professor. Até porque tu não pegasse no início a justificativa que eu falo que é essa coisa da técnica, né? Bom, tudo bem. Só que o que está acontecendo? Na Federal de Pelotas já aconteceu e aqui no UFRJ também. Surge, por milagre, uma vaga de concurso que também não está surgindo, né? E os caras querem fazer concurso para o professor bombril, eu digo. Sabe qual é o concurso que vai ter agora aqui, e que eu fui contra e não adiantou e ainda estou na banca? Esportes coletivos e história da educação física. Eu digo, mas o que é isso? O cara que entra para a universidade, ele tem que ser um especialista. O aluno tem que te olhar e pensar, é este cara aí que sabe me responder de atletismo, é ou não é? Não, o que é isso? Mas está difícil porque algumas correntes... Não, porque eu me atreveria a dizer que um dos grandes problemas que nós temos na educação física é que nós ainda não sabemos quem somos. Eu já disse, eu faço parte de comissão de currículo lá na UFRJ, eu digo, se nós formos fazer entrevista aqui com os 100 professores que compõem a FD ou UFRJ, perguntando o que é educação física, o que é licenciatura, o que é bacharelado e quais são objetivos, vocês vão se surpreender. Tem gente que vai ter a ideia lá do comum, não vai ter a ideia que tu pensa de alguém que fez doutorado, que já, entendeu? Não vai ter. Então, nós mesmos não sabemos quem somos. E aí começa essa confusão. Não, mas o cara não precisa ser um especialista em basquete, ele tem que ser um especialista em esporte coletivo, e não sei o quê. E o que acontece? Dilui tudo e acaba, muitas vezes, nesse profissional que chegou na escola, como tu disseste, que não sabia praticamente nada. Mas isso depende também da vontade política. Eu te garanto, dentro da UFRJ ainda tem, na educação física, os especialistas, não sei por quanto tempo. Ainda tem a proposta essa, que quem quiser ter de técnico, ainda pode ter. Ainda. Mas quando eu me aposentar, mas B e C se aposentarem, eu não sei. Eu não sei. Só que eu me mantenho. Para ficar na luta, eu fico até o final defendendo o que eu acredito. Oi, Luciano. Tem uma coisa, tem alguém pedindo a palavra aí. É o Jorge. Isso. Não, desculpa, Luciano, até porque assim, eu tinha entendido que essa live seria mais ou menos de 1 hora. Ah, não, mas eu tô vou ter que pedir. Estamos ao fim, chegando. Não, mas eu vou ter que pedir licença e me despedir, deixá-los vocês continuarem aí à vontade. Foi um prazer vê-los todos aí.
Aí nos encontramos próximo. Eu vou deixar um convite, eu vou fazer uma live lá com a colega da Educação Física lá do IFE para comentar coisas mais voltadas para a Educação Física. Aí eu vou deixar um convite depois no grupo ali. Tá. Valeu, Queiroga. Um abração para todos aí. E dá um beijo nas crianças, tá? Tá bom. Um beijo nas crianças. A Regina ainda me lembrou que está devendo uma bola, parece, para algum dos meninos aí. Valeu, um abração. Abraço, Jorge. Sábado às 13 horas de novo. Valeu. Tchau. Então, Luciana, para encerrar, fale. Não, eu só queria saber, assim, ó. Se pessoas... Não, mas, ó, Lu, Ah. só para dar um pitaco nessa tua fala, sem citar o nome da instituição, uma instituição gaúcha abriu um concurso para suprir uma vaga para um professor de handebol que viria a casar do handebol e outra modalidade. O professor foi lá, tirou pela banca, recebeu o gabarito, tudo, 10 e todas aquelas lambanças. O professor desceu a escada falando com um outro, que é meu irmão, que está lá dentro ainda, sobrevivendo lá dentro, no meio das cobras. Aí o cara não sabia que handebol tinha duas bolas, uma masculina e uma feminina. Então, esse é o professor que... O que a gente descobre, Lu, que tu já deves ter convivido com isso, é que concurso público em universidade federal já vem com o edital com o CPF do cara que vai ganhar. Não. Não foi o completo, mas dos 11 números vem com os 9 primeiros. Não é bem assim. A questão é outra. Deixa o chocolate falar se não vem. Não se é eu assim, falo, é o chocolate. chocolate. Porque eu participo de banca constantemente e eu, pelo menos, tenho a minha tranquilidade moral. E uma das críticas que eu faço é essa, que tem gente que está dentro da universidade que não sabe que a bola é redonda. E eu sempre fiz isso. O rapaz que me conhece há muito mais sabe que eu sempre falei isso. Entendeu? Eu tenho a minha consciência que flutua, mas que chega a gente... Mas tem uma série de coisas... Mas tu não pode negar que é assim, né, Luciana? Inclusive, o teu próprio concurso foi assim, né? Tranquilo. Não, tu não pode negar que funciona como o Queiroga disse, porque o teu próprio concurso foi assim. Eu fiquei em segundo lugar. Mas o que eu quero dizer para ti é o seguinte, é que eu... Perdeu Luciano, uma jogadora de vôlei, hein? Toda vez... É verdade. Toda vez que... Mas o Mário Brauner chegou em Porto Alegre dizendo que não pôde fazer nada, que o segundo lugar era melhor que o primeiro, mas que a coisa como foi. Mas eu garanto para vocês que eu, Luciana, tenho um nome a zelar e eu tenho uma coerência a manter. Eu participo de banca e eu procuro deitar depois de noite e dormir. Eu não durmo por outros motivos, não por isso aí. Essa universidade quer formar técnicos, o que os professores da universidade não sabem se a bola é redonda, se o curso de handebol, se o técnico de handebol não bola é formar um técnico. Essas faculdades querem formar técnico. Nem os professores da faculdade conhecem o desporto. Eu estou querendo fazer o meu trabalho, fazendo a proposta. Não, tudo bem. Me ajudem aqui, se retome. Então, é isso. Eu tenho clareza de gente que está com uma formação terrível. Agora, eu sei o que eu falo para meus alunos. Eu sei como trabalho. Luciana, minha outra pergunta. Sabe como eu vou lá para os jogos e fico enchendo o saco de todo mundo sabe. E aí, outra pergunta, o FRJ vão formar só técnico de basquete ou tem outras modalidades de projeto? Os outros todos têm? É a mesma proposta. Só que agora que não tem dinheiro, não tem nada, não tem bolsa, porque eles tinham bolsa. Os monitores ainda ganhavam bolsa. Isso, vota no Bolsonaro de novo. Agora vota no Bolsonaro de novo. Fala, Queiroga. Mas essa questão de ser técnico, ou treinador ou professor, que é como eu divido isso, nós temos que ter um cuidado muito grande, porque vem um trem aí, eu não vou dizer nem um trem, vou dizer que vem um navio cargueiro passando, nos atropelando e que vai ser aprovado. Já era para ter sido aprovado, não foi ainda, porque está todo mundo parado em casa e todo mundo está alerta em casa. Então as pessoas prestam atenção.
mas vai ser aprovado um projeto que vai criar o técnico desportivo. Bastará ao camarada ter ficado um ano, comprovar um ano como atleta profissional, e ele vai ser aceito como técnico desportivo. Não adianta a tia Lulu dizer que não, porque a gente sabe até que o paranaense, eu não vou citar nome de pessoa, porque se eu errar, é feio. Mas tem um deputado paranaense que é o representante deputado X do esporte na comissão. Que não sabe um ovo de esporte nem de nada. Não, ele é do mundo do futebol. E eles já vêm com isso aí tudo organizadinho. Esse trem vai pegar, vai atropelar essa gurizada. Essa turma que está hoje fazendo bacharelado, pensando que vai atuar como técnico, não vai atuar como técnico esportivo, vai ser o carregador de bola, o inflador de bola, vai dar o aquecimentinho ali de 6, 8, 10. A questão é muito séria. É como eu digo na comissão de currículo. Pessoal, se nós aqui que estamos dentro da maior universidade pública do país, o maior curso de educação física, se a gente não pegar isso sério e não pensar nisso sério, não fizer, nós estamos liquidados. Vai acabar a educação física, eu digo. Vai acabar a educação física. Porque a gente não sabe ainda quem nós somos. Agora, o seguinte, que nem eu disse... concordo Romário, contigo. não sei se ele leu ou não, tá? Eu disse para o Romário, não pode confundir a iniciação esportiva que tu tivesse com a iniciação esportiva que deve ser. Cuidado. Mas agora quem está cuidando dessa parte aí também do esporte é um dos filhos do Bolsonaro, né? Que está cuidando dessa parte. Outra coisa que a educação física perdeu... A educação física perdeu até essas aulas de pilates, agora que é só fisioterapeuta que dá. Que no meu tempo tinha que ser professor de educação física, agora é fisioterapeuta. Não é fisioterapeuta, não. Não é só. Pode ser os dois, mas antes era só professor de educação física. A gente perdeu essa área. Mas o cara que dá pilates, fisioterapeuta, ele não é uma aula. Ele dá um tratamento com pilates. A aula que ele pode dar para nós. Tá bom, Luciana, tá. Muita diferença o tratamento e a aula, tá. Exato. Mas essa questão do professor de educação física como o proprietário do esporte, Luciano, é uma questão muito delicada. Porque vocês que eu estou dizendo. Não é proprietário. Que o esporte é uma propriedade nossa. Que nós podemos ser os melhores professores, os melhores treinadores, os melhores técnicos. Vocês querem um exemplo prático? Tem um técnico famoso aqui no sul do Brasil, que é um ex-atleta famoso, que até estátua ganhou. Esse camarada não sabe dar treino de nada, nunca deu um treino de nada. Vocês sabem o que ele é o rei? Rei da palestrinha. O camarada chega, vai lá, mobiliza... Quem é? Renato morar no Rio. Renato Gaúcho. Falem do tricolor. Eu sou gremista, o cara nunca deu um treino, nunca fez atividade nenhuma. Ele é um incompetente para isso. Mas eu acho que ele tem o dom com a empatia dele, com o envolvimento dele, as palestras dele, ele domina os caras saem doutrinados, acreditando na verdade que ele produziu. Então, esse cara é o que eu chamo de técnico. Ele não é professor nem treinador, ele é o técnico, o cara que vai, analisa o jogo, mexe, deu certo. É uma luz, esse cara sabe muito de futebol. Não é que assim, é que tu não pegasse no início. Eu tenho uma ideia de técnico que é bem mais profunda do que simplesmente, como a gente chama de técnico, mas tudo bem. Fala que sim. Mas é que nós temos que entender que hoje em dia, eu vi que o outro colega estava enfocando, esse trabalho ele é multidisciplinar. O camarada é o técnico, tá ali, vocês veem, vocês que curtem bastante o basquete, vocês têm paciência de ver aqueles jogos de 3 horas e meia, 4 horas do basquete americano, vocês veem que tem um cara que vem ali do nada, com a pranchetinha, encosta em 3 caras e mostra a jogada que vai ser feita. O técnico principal nem fala nada. O tempo é do cara.
Ele só diz sim ou não, faz ou não faz. Ele só toma a decisão. Exatamente isso. Ele tem os treinadores de defesa, treinador de ataque. Ele sabe quem pode entrar em cada momento. Os controles de desempenho, minuto a minuto, ele sabe que esse cara pode jogar. Né? Então, o Miguel Ângelo entrou agora. Estava dormindo, Miguel Ângelo. Agora... Não, tá certo. Tá mudo. O Miguel ele não estava dormindo, ele estava ali em silêncio. Galaxy S10. Eu deixei no mudo, não sabia quem é. Em função daquele que entrou outro dia. Não, eu já estava aqui vendo. É. Já estou aqui há bastante tempo. Quer fazer algum comentário, Miguel? Tudo tranquilo. Tudo. Quer fazer algum comentário para a gente fechar? Cara, eu vivi em relação ao esporte universitário, eu vivi bastante, né? Assim, quando era da Castelo Branco, masculino e feminino. Sim. E presenciei muitas coisas, realmente, que depois é que eu fui ver a realidade, né? E eu fui a uma universidade, eu nunca me aborreci tanto na minha vida em relação à competição quando eu fui à universidade, porque cada presidente vira chefe de uma delegação, né? Exatamente. Foi uma presidenta do Amazonas, eu acho. Então, os cursos, as reuniões técnicas, quem ia era ela. E foi Palma de Maiorca, vocês imaginam, que você que conhece. Ela não foi reunião, então, onde discutia uniforme, horário, tabela, treino. E vocês imaginam. Eu não sabia de nada, a gente não sabia, né? A ponto de azul, a gente foi de azul e no jogo era branco, sabe? Então vai você lá correndo buscar o uniforme, não sei o que, a sorte nossa que o ginásio era perto, desse nível. O Queiroga até falou, eles não estão nem aí, eles querem universidades, que é só um lugar maravilhoso, e passear, né? Jogar lá, a gente procurava ela, o garoto se machucou lá, cadê ela? Tá no cassino. Cara, foi uma loucura isso. Então é punk mesmo, esporte universitário. E aqui no Rio ainda tinha uma coisa, né? Se você é um atleta de ponta, se você tem um ensino médio, você já entra na faculdade direto, né? Você nem assiste. Eu estava numa live com o pessoal do Rio aí, e estava o Ricardinho, e jogou 12 jubes. O Ricardinho jogou todos. O filho dele jogava jogava contra mim sempre, e ele ia torcer o Ricardinho. O filho dele tinha uma coisa, porque o meu time acabava ganhando de uma federal. E aí um outro rapaz lá que está nos Estados Unidos, aquele Vitor do Rio, que está aí, falou contigo, Luciano, queria falar contigo. Ele disse que estava com muita dificuldade de explicar nos Estados Unidos como que ele jogou 6 universitários. Que os americanos não entendiam. Mas como assim? Eu sou a última das moicanas, não é possível, porque eu não me rendo a esse negócio, não é possível. E é como eu digo, aqui eu tenho uma testemunha, o Queiroga, ele sabe o que eu passei, o que os caras pegam no meu pé, porque eu vou lá e ponho a boca no trombone, né? Mas, Miguel Ângelo, não é nem dessa parte que eu estou falando. Casalex, quer que eu conclua, Casalex? Manda. Tá fechando o tempo. Hã? Vamos lá, tá fechando o tempo. Tá. Não, só dizer o seguinte, que a maior mensagem que eu quero deixar é o seguinte, independentemente de qualquer problema que a gente tenha na formação na universidade, a minha proposta é para melhorar essa formação. A obrigação da universidade é tentar formar da melhor maneira possível para todas as manifestações que tem na cultura do esporte. Então, o UFRJ tem essa proposta. As equipes universitárias têm um campo de experienciação para todos os alunos dos cursos que têm interface com o esporte. Se uma privada lá não quiser, problema deles. Mas a exigência que eu faço é que a BBU e CREF-CONFEF permitam que a universidade que quiser usar suas equipes para
aprendizagem dos próprios alunos que isso aconteça. Eu gostaria muito que vocês pensassem sobre isso e que, na medida do possível fossem reprodutores desse pensamento. Eu quero agradecer muito pela oportunidade, quero agradecer muito de ter visto aqui falar de novo com meus ex-alunos, que, na realidade, eu nunca deixo de falar, né? Com o Queiroga, que às vezes eu brigo, às vezes não brigo, às vezes não brigo, às vezes brigo, né? Miguel Ângelo nunca briguei, né? Espero que não brigue também, né? Graças a Deus. Eu quero agradecer muito e estou à disposição para depois, se alguém quiser conversar alguma coisa. Mas pensem nisso, esporte universitário é esporte educacional. Ele tem que ir para vencer, mas o processo para chegar lá até a competição tem que ser um processo que dê oportunidade de agregar os alunos que querem aprender naquilo ali. É a experiência que puderem ter como técnico, como auxiliar técnico, como preparador físico, como psicólogo do esporte, como fisioterapeuta, como o direito esportivo, jornalismo esportivo, tem que ser para isso. Eu tenho mais uma pergunta. Fala rápido, cara. E o Bolinha? Quem? O Bolinha concorda comigo, porque eu já conversei com ele. Bolinha é um Agora colega concorda. meu que tem, né? Tá, ok. Então tá, eu quero agradecer a professora Luciana Paio pela palestra de hoje. Hoje ela deu uma palestra, né? E convidar vocês que estão aqui para sábado às 13 horas, falar sobre basquete feminino. A Alessandra, o Fabiano Borges e a Luciana Paio, os três vão falar sobre esporte feminino no sábado às 13 horas.